Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 7, o texto base da noite. Diz assim o texto: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Meus amados irmãos, esse capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. E nós vemos aqui elencado diversos personagens bíblicos que viveram pela fé, que produziram grandes coisas, que foram importantes na jornada do povo de Deus. Você vê ali Enoque, Abel, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Moisés, tantos outros, inclusive Noé. E nesse texto aqui você já consegue perceber que duas coisas foram importantes na vida de Noé para que ele alcançasse a promessa de Deus. Ok? E aqui nós já aprendemos uma lição, porque nós estamos no mês onde nós estamos aprendendo sobre o Deus que nos faz sonhar. Então nós temos procurado compreender o que Deus espera de nós, quais são os passos, atitudes, o que nós temos de fazer para que os sonhos de Deus se cumpram. Então duas coisas estão claras, pode tirar o texto da tela, duas coisas estão claras aqui nesse texto. A primeira, Noé creu, amém, gente? Noé acreditou de todo o coração na promessa de Deus. Noé teve uma fé genuína. Agora, Noé não apenas creu, ele também obedeceu. O texto deixa claro aqui, ele construiu uma arca, ele recebeu uma palavra, então ele, temendo a Deus, obedeceu. E nós vamos aprender sobre três coisas aqui nessa noite. A primeira é a importância da fé. O que é essa fé? Qual é a medida de fé que Deus espera de nós? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos aprender a importância de obedecer. Então eu criei e agora eu obedeço. E a terceira coisa que nós vamos aprender é a importância de conservar a fé. Porque, escute, não adianta você continuar obedecendo se você perdeu a sua fé. Vocês estão aqui? Três coisas, vamos começar do começo aqui. Primeira coisa que nós precisamos compreender é o fator fé. Todos nós aqui temos sonhos, todos nós aqui temos projetos que o Senhor colocou no nosso coração. Sonhos esses que muitas vezes você olha e diz assim: puxa, pastor, mas parece grande demais, parece difícil demais, parece impossível demais. E nós precisamos entender que, se queremos chegar lá, nós precisaremos de fé. Por quê? Porque a fé ativa o sobrenatural. Se a fé ativa o sobrenatural, sem fé, não vai ter como você chegar lá. Olha o que Jesus disse em João 14, versículo 12. João 14, 12. Em verdade, lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus está dizendo assim: ei, vocês farão obras iguais ou maiores do que as minhas, vocês farão coisas grandiosas. Jesus está relacionando essas coisas grandiosas, aquilo que nós poderíamos chamar de impossível, de difícil demais, à fé. Ele está falando: se você crê, você viverá o sobrenatural. Aquele que crê fará as obras que eu faço. Logo, se você não crê, você não fará as obras que Cristo fez. Agora, por que eu digo isso? Porque a fé, ela é essencial, e além de ser essencial, você precisa entender onde você deve posicionar a sua fé. Você concorda comigo que, se você for ouvir uma palestra, se você for ouvir qualquer pessoa que vai trazer uma instrução sobre negócios, sobre carreira, o que quer que seja, essa pessoa, ela vai falar que você precisa ter fé. Talvez ela não utilize esse termo, mas ela vai falar de alguma forma: ei,
Você quer conquistar? Você tem que pensar positivo, você tem que acreditar, você tem que ter fé, você precisa ter esperança. Vamos lá, você tem que crer, você tem que acreditar. Acorda de manhã, acredita que o seu dia vai ser bom, acredita que sua vida vai dar certo, sim ou não? E tá tudo bem com isso. Eu não vejo nenhum mal nisso, porque você não vai acordar e vai falar a si mesmo o seguinte: ei, eu espero que meu dia hoje seja ruim. O desejo do meu coração é que minha vida dê tudo errado. Eu espero que nesse mês eu seja mandado embora. Eu espero que nesse próximo ano minha vida vire uma desgraça. Eu espero que meu casamento acabe. Eu espero que eu fique na sarjeta. Ninguém pensa isso. Misericórdia, né, gente? Está amarrado. Você pensa e espera coisas boas. Mas escute, a Bíblia, ela fala sobre uma fé que não é essa fé genérica. Não é a fé em algo, não é a fé em você, na sua habilidade, é a fé em Deus. Então quando nós falamos aqui de ter fé, não é pensar positivo, só sair daqui e falar, uau, eu vou ter esperança. Não, é ter fé de que quem vai fazer o milagre é aquele que pode produzir o milagre. Você não pode produzir o milagre, nem eu, por nós mesmos. Não há em nós capacidade para isso. Agora, o Deus que pode todas as coisas, sim, Ele fará. Então a pergunta que nós precisamos responder é: onde está posicionada a nossa fé? Ou melhor, será que nós temos clareza de quem Deus é? Porque muitas vezes nos falta fé diante do impossível, diante do improvável, porque nós nos esquecemos quem Deus é. Escute o que eu estou dizendo, isso é muito importante. Muitas vezes nós deixamos de crer, porque nós nos esquecemos do caráter de Deus. Nós nos esquecemos quem o Senhor é. Hebreus 11:6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nosso Deus é o Deus que recompensa aqueles que o buscam, recompensam aqueles que se posicionam diante dEle. Nosso Deus é o Deus de recompensas. Quando você manifesta a sua fé, nós vemos a resposta do alto. E eu quero mostrar alguns textos aqui para vocês, que vocês verão que boa parte dos milagres dizia respeito à pessoa que precisava do milagre, entender quem Jesus era e crer. E crer. Mateus 8, 5 a 8, olha que interessante esse texto. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. Nós estamos falando de um soldado romano. Estamos falando de alguém que não é do povo de Deus. Alguém que não sabia, como um judeu, das profecias do Antigo Testamento falando do Messias. É alguém que não tinha contato com Deus. Esse centurião se aproxima dele e diz assim: Senhor, meu servo está na minha casa de cama paralítico, ele está sofrendo muito. Aí Jesus diz para ele: ok, eu vou curá-lo, eu vou até lá. Olha o que esse homem diz: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, apenas ordene uma palavra, dê uma palavra e o meu servo será curado. Queridos, olha a percepção que esse homem, apesar de não ser judeu, tinha sobre Jesus. Ei, peraí, meu servo está lá, paralítico, vivendo algo terrível, assim como talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida, na sua história, está diante de uma impossibilidade, e ele chega para Jesus e fala: ei Jesus, você não precisa ir lá não. Jesus de bom grado diz: eu vou. E ele diz: não precisa ir, porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor tem poder, e eu sei que uma palavra basta. Queridos, às vezes nos falta, às vezes nós não vemos os milagres, às vezes nós estamos desanimados. Por quê? Porque nós nos esquecemos de quem Deus é. Imagine que você está enfrentando uma situação financeira muito difícil, e você vai num momento um momento onde você não tem mais saída, e você procura alguém para te ajudar.
você procura alguém para te ajudar. Ou melhor, você está no culto, você está passando um momento de dificuldade, alguém sabe disso e alguém te procura. Fala, irmão, fiquei sabendo da tua história, você está muito tempo desempregado, tua situação está difícil. E esse irmão de muito bom grado chega para você e fala, cara, eu vou te ajudar, eu vou depositar um bom dinheiro na tua conta aí. Quanto está devendo o que de aluguel? 3 meses, eu vou depositar os 3 meses de aluguel. Aleluia, glória a Deus, né? Só que aí, esse irmão que falou com você, você conhece a história dele, e você sabe que ele não tem condição de te ajudar. Você vai sair do culto com expectativa de receber o dinheiro ou de não receber? Não seja espiritual, irmão, seja carnal e pensa. O cara não tem grana. Você vai sair daqui com expectativa ou vai falar, legal, o irmão tem um bom coração, mas eu sei que ele não vai depositar? Primeira ou segunda opção? Segunda opção. Agora, imagina aquele irmão, aquele que vai pagar a tua janta hoje depois do culto. Procura aí, fala, é você, tô vendo, é você que vai pagar hoje. Aquele sushi para mim hoje, aleluia. Aquele irmão do sushi, eita glória, tô até salivando, aleluia, tomar água até. Aquele irmão chega para você e fala assim, varão, Deus me visitou nessa noite, glória, e falou que eu tenho que depositar tal valor na sua conta, e você já está fazendo o cálculo e diz, é o valor que eu preciso, aleluia. Irmão, você sai do culto, como? Dando glória, sim ou não? Obrigado, Jesus, pela provisão. Aí você abre 60 vezes tua conta, para ver se já pingou o pagode. Você olha, por quê? Porque aquele irmão tem condição de te ajudar. Sabe por que você parou de crer nas promessas? Porque você não enxerga mais Deus como aquele que pode fazer o impossível. Você perdeu essa clareza. Por isso que eu falei no momento das ofertas, do quão poderoso foi a semente do menino, porque por meio daquela semente, pessoas compreenderam quem Jesus era. E escute, se você não perder de vista a revelação de quem Cristo é, você viverá os milagres. Você poderá ter fé, porque a sua fé não está posicionada em você, não está posicionada naquele dia que você acorda bem e sai querendo conquistar o mundo. Não, a tua fé está posicionada em Deus, no Deus do impossível, no Deus do sobrenatural. E é isso que ativa o milagre, gente. É isso que ativa o milagre. E qual foi o resultado na vida do servo do centurião? Ele foi curado, obviamente. Então nós precisamos compreender essa perspectiva, para que nós possamos ter fé. Porque a fé é a substância que produz o sobrenatural. Escute o que eu estou dizendo. Se você não crê, você não vai viver o sobrenatural. Se você não crê, você não viverá o sobrenatural. Você precisa aprender a crer, de tal forma que você entrega nas mãos de Deus o sonho que Ele mesmo colocou dentro de você, e permita que Ele faça o milagre. Permita que Ele possa fazer o sobrenatural. Olha que interessante, Salmos 37:5. Esse texto ele explica como é a dinâmica da fé. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Quando você olha para o hebraico da palavra entrega, entregar, entregue o seu caminho ao Senhor, essa palavra no hebraico ela fala sobre rolar, entregar, colocar nas mãos de alguém, depositar algo sobre a outra pessoa. Às vezes, você olha para a situação que você está vivendo e acha que é difícil demais. Pastor, está pesado. Pastor, eu sonho há tanto tempo com isso. Deus já me deu palavra, Deus confirmou, eu sei que é de Deus. Eu sei que é de Deus e parece que é o tempo, mas a coisa não rompe. O Senhor está dizendo, entregue. Pegue esse fardo pesado que você tem carregado sobre si, achado que a sua responsabilidade produziu um milagre, e entregue. Role abaixo, entregue nas mãos de Deus. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Coloque nas mãos do Senhor isso, amados irmãos. E por que nós precisamos fazer isso? Porque o texto continua dizendo, e o mais Ele fará.
fará. No hebraico aqui a palavra fará, ela tem não apenas a ver com realizar. Então, o que o salmista está dizendo não é assim, entregue a Deus que Ele vai fazer. Entregue a Deus que Ele vai, enfim, realizar. A palavra no hebraico aqui fala sobre manufaturar, fabricar. Isso fala sobre um Deus de amor que se importa particularmente com aquilo que você está passando. E fala de um Deus criativo, porque talvez o que você está passando nenhuma outra pessoa passou. Talvez você olhe para a sua vida e diz assim: pastor, eu não tenho nem quem me apoiar, eu não tenho nem quem me espelhar, porque eu nunca vi Deus fazendo algo assim na vida de alguém. Ei, escute, nosso Deus é aquele que, se você entregar, Ele vai pegar com as suas próprias mãos e Ele vai manufaturar, Ele vai fazer, Ele é criativo, Ele tem o poder, Ele vai aqui, irmão, como que fabricar o milagre. Agora, será que nós temos fé? Se nós não tivermos fé, esquece, a coisa não vai acontecer. A coisa não vai acontecer. Nós vimos o relato aqui do centurião, do servo do centurião. Para aquele homem ser curado, o centurião precisou de fé. Se ele não tivesse chegado diante de Jesus com fé, aquele homem ia continuar enfermo, quem sabe morrer logo após, um período após. Mas a fé dele mudou tudo. Vocês estão aqui ou não? Porque ele sabia quem era Jesus. Quando você vai para Mateus 9, 27 a 29, a Bíblia diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Olha o que Jesus perguntou. Você acha que Jesus precisava perguntar isso? Sim ou não, gente? Sinceramente, não precisava. Jesus podia simplesmente ter olhado o cego, visto a necessidade do cego e ter curado aqueles homens. Mas Jesus perguntou: vocês acreditam? E talvez você tenha muitas necessidades, talvez você tenha demandas, talvez Deus colocou sonhos, como eu já disse, no seu coração, e você está como cego, precisando de algo. E o que o Senhor talvez está te perguntando é: você crê? E quando eles responderam que sim, olha o que Jesus respondeu. Olha o que Jesus fez. Jesus tocou nos olhos e disse: que se faça conforme a fé que vocês têm. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Se Jesus chegasse para nós aqui e perguntasse, ou declarasse que seja feito conforme a fé que você tem, o que seria produzido? Talvez seria produzido um negocinho desse tamaninho. Se o Senhor perguntasse: e aí? Que seja feito conforme a sua fé. Se ele afirmasse isso, o que seria produzido? Então, queridos, nós precisamos de fé, nós precisamos crescer em fé. Se assim não fosse, o Senhor não tinha repreendido pessoas por causa de sua pequena fé. Então nós precisamos ter fé. Como? Lendo a palavra, nos relacionando com Deus, permitindo que experiências anteriores com o Senhor edifiquem a nossa fé. Porque, como eu disse e repito, a fé é a substância para o milagre. Pastor, mas é difícil. Ei, escute, o Senhor não perguntou se é difícil, Ele perguntou se você tem fé. Me prova na Bíblia que eu ainda não concordo. Tá bom, te provo. Mateus 21 e 22. Em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a esse monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. O que o Senhor está dizendo é: ei, por mais que pareça impossível, por mais que pareça difícil, por mais que seja improvável, por mais que ninguém tenha feito isso ou vivido isso, se você crer, e obviamente, se isso está dentro da vontade de Deus, você viverá. Gente, nós precisamos crescer em fé, nós precisamos entender o que é a fé bíblica. Vocês estão comigo aqui ou não? Posso ir mais um pouquinho?
um pocão, vocês vão ter que ter paciência comigo, eu voltei hoje, eu vou falar. Vou tirar atraso aqui hoje. Aleluia. Olha o versículo 1 de Hebreus 11. Versículo 1 de Hebreus 11. Aumenta o retorno para mim, por favor. Ora, a fé é o que, gente? Fala mais forte, vamos lá. Mais forte, você vai comer sushi depois. Isso, olha que bênção, como dá certo. Glória a Deus. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Gente, fé é certeza. Puxa, pastor, parece pesado demais. Certeza, às vezes eu fico com dúvida, às vezes a coisa fica difícil, às vezes eu dou uma oscilada. Escute, irmãos, nós cresceremos em fé e conseguiremos nos posicionar em fé, sabe quando? Eu vou voltar no que eu falei há pouco. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando nós entendemos o caráter de Deus, quando nós compreendemos a dimensão do poder de Deus, você não pode perder isso de vista. Você não pode perder de vista quem é o seu Deus. E quando nós sabemos quem Deus é, nós podemos ter essa fé, certeza, que no grego fala sobre confiança firme, sobre fundamento. Então quando você sabe quem Deus é, a sua fé está fundamentada, ela está enraizada, ela é firme, ela não é instável. A sua fé se torna uma fé sólida, a sua fé se torna uma fé segura, porque nós entendemos quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, escute, você crê de todo o coração, você consegue superar aquilo que está ao seu redor, você consegue lidar com os desafios que você enfrenta. Pastor, me prova na Bíblia. Te provo. Tem um personagem bíblico que para mim é um dos grandes personagens da fé, obviamente, e a Bíblia assim diz, que é Abraão. Olha o que Paulo fala sobre Abraão, Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21, olha que incrível. Como você bem sabe, Abraão e Sara, eles eram idosos, eles não poderiam ter filhos, mas Deus dá a eles uma promessa, que eles teriam um filho, e a sua descendência abençoaria as nações. Deus traz uma promessa para esse homem, só que aos olhos naturais, isso era impossível, não tem como, eu não preciso ficar te explicando aqui que 2 senhores de idade não conseguem ter filhos, amém, gente? Esse é o contexto. Deus trouxe uma palavra e Abraão creu, por isso que ele se tornou um pai e aconteceu tudo que aconteceu no povo de Deus por meio de Abraão. Mas olha que interessante como que Paulo explica isso. Ele diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo a palavra, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha o que o texto está falando, gente. Ele está dizendo assim, Abraão, ele não tinha uma fé emocionada. Sabe o que é a fé emocionada? É o cara que sai do culto com uma palavra, e ele sai dizendo, uau, agora eu vou ganhar o mundo. Aí junta ele, o amigo, é o Pink e o cérebro, nós vamos conquistar tudo agora. Revolução no planeta. Passou a segunda, terça, quarta, quinta, na sexta ele já não acredita. Ele saiu emocionado. Ele saiu só emocionado. Abraão não, Abraão, a fé dele era uma fé consciente. É claro que quando Deus fala com você, você se empolga. Mas a Bíblia está dizendo que ele levou em conta o seu corpo. Então ele olhava para si, fazia a conta e dizia, rapaz, eu sei que não, a coisa é difícil. Só que a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele esperou contra a esperança. Então ele creu mesmo, humanamente falando, sendo improvável. E o texto está dizendo que ele não enfraqueceu na fé, tendo quase 100 anos. Ele e a esterilidade do ventre de Sara.
Gente, ele não enfraqueceu na fé. Quantas vezes nós estamos caminhando com Deus? Temos uma palavra, Deus colocou um sonho no nosso coração, mas nós enfraquecemos, dependemos de renovo, e está tudo bem, Deus vai te renovar, mas nós precisamos nos levantar, porque essa instabilidade vai nos impedir de viver a promessa. Então ele não enfraqueceu na fé. E aí diz o versículo 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Lembra que eu falei do irmão aqui que recebeu a promessa do varão do sushi que ia pagar o aluguel? Ele não saiu dando glória a Deus porque ele sabia que aquele cara podia pagar, cumprir a promessa? É isso que ele está dizendo. Olha lá, ele pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é poderoso, então eu dou glória a Deus, eu te exalto, eu te adoro. E aí o versículo 21 diz, estando plenamente convicto, pelo amor de Deus, plenamente convicto, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Gente, plenamente convicto, perceba, olha a profundidade disso. A palavra no grego, plenamente convicto, ela fala sobre estar completamente cheio, não ter espaço para qualquer outra coisa. Então, é como se você pegasse essa caneca e você enchesse completamente até o topo de água. Não há mais espaço para nada aqui. O que ele estava dizendo é que Abraão, ele estava completamente cheio de fé, não havia espaço para dúvida. Quando nós entendemos essa dinâmica de Abraão, nós entendemos o porquê ele viveu um milagre, porque ele cumpriu o requisito de Hebreus 11:1, fé, certeza, fé, convicção, e o que foi ativado? O milagre. Foi ativado o que? O milagre. Ele teve os seus percalços, mas nós vimos Abraão perseverando, porque, escute, Tiago, ele é muito firme em algo, e ele nos explica que a ausência de fé te impede de receber o milagre. Não importa se as circunstâncias estão gritando no seu ouvido, é um princípio espiritual. Puxa, pastor, mas Deus não podia ter dó de mim? Não é questão de dó, é questão de princípio. Põe para mim Tiago, capítulo 1, versículos 6-8. Olha lá, peça, porém com fé. O contexto aqui é sabedoria, pediu por sabedoria, mas nós conseguimos aplicar isso, é um princípio espiritual. Peça, porém com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha lá, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está usando essa metáfora da onda do mar impelida pelo vento, e nós não podemos ser assim inconstantes. Ora você crê, ora você não crê. Ora você quer buscar a Deus, ora você não quer. Ora você quer ir para a igreja, ora você não quer. Ora você acredita no milagre, ora você não acredita. Ora você está orando, buscando a Deus, declarando, crendo, e ora você está se lamentando diante do Senhor. Ele está dizendo, essa inconstância te impedirá de avançar. Ele está dizendo, quem duvida não pode esperar receber nada do Senhor. Por quê? Porque a fé é o elemento principal nesse processo. Pastor, eu não tenho que fazer nada? Tem, e nós vamos falar sobre isso agora. Mas a fé é o elemento que produz milagre. Amém ou não? A fé produz milagre. Então, quando você entende quem Deus é, você coloca a sua fé totalmente nele, de que ele cumprirá o que prometeu. Você então, como resposta dessa fé, age. E aqui nós entramos no fator ação. Fator ação. Quando você vai para o texto aqui de Noé, olha lá, Hebreus 11:7.
Noé foi divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca. Então, ele creu, e ele então construiu. Fé, gente, e ação andam juntas. Primeiro vem a fé, porque sem fé milagres não acontecem. Segundo vem as suas ações, as nossas ações. O problema é que tem gente que crê, mas não age. Na verdade, fé ao longo das escrituras, ela não é uma fé puramente intelectual ou interna, é uma fé que te leva a viver algo. Por isso que quando você diz assim, eu creio em Deus, a tua vida precisa mudar, você precisa viver de maneira diferente, porque a fé te leva à ação, não é algo desassociado, não é algo intelectual, não é um conceito, nossa, é verdade, essa pessoa está falando, ela tem razão. Não é questão de razão, fé é o quê? É uma mudança interior, essa mudança profunda que Paulo fala em Romanos 12:2, que nos leva a uma ação. Então, se Deus te deu uma palavra, você vai ter que agir, você vai ter que dar os passos, você vai ter que se esforçar. Escute o que eu vou te dizer agora, porque tem pessoas que acham que só porque crê a coisa vai acontecer. Você precisa crer, porque se você não crê, não vai adiantar. Mas você, porque crê, precisa agir. Então escute, como que Jesus, ele muitas vezes ia ministrar, ele contava parábolas. Então, as parábolas eram histórias contextualizadas. Então Jesus pegava uma situação da época, ele pegava a pesca, e ele usava uma situação de pesca para ensinar as pessoas princípios espirituais. Ele pegava uma questão agrícola, de semear, enfim, num solo, e trazia um princípio espiritual. Por que eu estou te falando isso? Porque Paulo, ele usa essa mesma dinâmica de ilustração para ensinar a importância das nossas obras, das nossas ações, do nosso esforço. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Olha o que ele diz agora, gente: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, aqueles para receberem glória, honra dos homens, conseguirem as suas vitórias, seus troféus. E aí ele diz: nós, porém, a incorruptível. Então ele está fazendo um paralelo com a vida espiritual. E aí ele diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando com os coríntios, com essa cidade na Grécia, e naquela época, obviamente, existiam essas competições esportivas, a Grécia era muito conhecida por isso, e os atletas, eles se preparavam rigorosamente para alcançar o prêmio. Então eles ganhavam as suas coroas de folhas de pinheiro ou louro, e aquela era a glória daqueles homens, era o troféu, a medalha daquele tempo. E Paulo está fazendo um paralelo, ele diz: olha como esses homens, pensem como esses homens se esforçam, eles submetem o seu corpo, e ele faz um paralelo espiritual. Nós também precisamos então nos esforçar, porque eles estão atrás de uma coroa que é corruptível, ou que é passageira, que é temporal. Nós estamos nos esforçando para a vida eterna, nós estamos caminhando com Deus, porque nós queremos ver as suas promessas se cumprindo em nossas vidas. Então ele está falando: coloque os olhos nessas recompensas espirituais e se esforce. Então, gente, vamos lá, nós precisamos nos dedicar à vida com Deus, nos dedicar às práticas espirituais, nos dedicar em relação às promessas. Paulo, ele é muito categórico, ele fala de esforço, mas ele também diz: eu não corro sem um alvo, eu sei para onde eu estou indo, eu tenho uma direção clara. Assim como os atletas tinham a linha de chegada como alvo, Paulo diz: eu sei para onde eu vou, eu estou atrás dessa coroa incorruptível da salvação, eu estou atrás daquilo que Deus tem para mim. Ele fala: eu também não esmurro
sem estratégia, sem saber o que eu estou fazendo, eu te pergunto, quão a sério você tem levado aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Porque talvez o dia a dia vai consumindo você. Aí daqui a pouco você deixou de lado aquele projeto que Deus colocou no seu coração, você deixou de lado a oração, você deixou de lado o jejum, você deixou de lado, enfim, aquilo que veio de Deus. E escute, se você não se movimentar, você não vai chegar lá. Porque há uma guerra, irmãos. Inclusive há uma guerra, há um embate espiritual para isso. Há uma luta contra as trevas, há uma luta contra a carne, há uma luta contra o seu próprio eu. O mesmo Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, combata o bom combate da fé. O que ele está dizendo? Ei, Timóteo, você precisa ficar esperto. Você precisa se esforçar, você precisa se posicionar, você precisa, Timóteo, fazer a sua parte. Ele diz: toma posse, lá em 1 Timóteo 6,12, tome posse da vida eterna, se aproprie, se posicione, viva como Deus espera que você viva. Então o que o Senhor está dizendo é: nós precisamos lutar pelas promessas, porque haverá uma resistência espiritual. E às vezes você está esperando o melhor cenário, você está esperando o melhor momento, e talvez o melhor momento é agora. Escute o que eu vou te dizer. Eu não estou aqui afirmando que você não tem que se estruturar. Talvez você, por exemplo, tenha um sonho de empreender. Não estou dizendo que você vai sair daqui amanhã e passando a carroça na frente dos bois, fazendo as coisas de qualquer jeito, você vai fazer uma mudança brusca na sua vida, você não tem estratégia. Não estou falando disso. Mas o que eu estou dizendo é: talvez você se programou, se planejou, esperou, se organizou, e mesmo assim você não deu passo. Você está esperando aquele tempo perfeito, você está esperando aquele momento que é o momento que talvez nunca chegue. É o que Eclesiastes 11,4 diz. Ele diz: quem somente observa o vento nunca vai semear. O que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Ele está dizendo: aquele que olha para os ventos, aquele que fica preocupado com os imprevistos, aquele que, enfim, tem medo, não vai avançar. E talvez, como eu disse, o momento seja agora. Aquele que fica olhando para as nuvens simbolizam a adversidade, porque o agricultor, ele temia que a chuva atrapalhasse a sua colheita. Só que talvez o medo, irmão, ele está sendo um agente paralisante daquilo que você já deveria ter feito. Então você precisa crer e obedecer, ok? Você precisa acreditar e fazer a sua parte. Vocês estão comigo aqui ou não? Agora, por que você faz a sua parte? Porque você creu. A fé vem primeiro. E aqui eu entro no terceiro ponto, e quem sabe o mais importante dessa palavra. Escute, as suas ações, elas precisam permanecer conectadas à fé. Escute o que eu vou dizer, isso é muito importante. Nós entendemos a importância de fé e de obras, mas eu preciso que você entenda que a fé, ela tem supremacia, ela tem primazia sobre as obras. O que eu estou tentando dizer com isso? Se você não tiver fé, o milagre não vai acontecer. Talvez você creu, Deus te deu uma palavra lá atrás, você acreditou. Você, porque acreditou, começou a dar os passos. E você deu um passo, outro passo, terceiro passo, quarto passo. Mas no meio do caminho a luta ficou grande. No meio do caminho ficou difícil as coisas. Você começou a se ver desgastado. Você começou a ver muitos embates. Você começou a se frustrar. Você talvez esperava que a coisa acontecesse de um jeito e não aconteceu. E o que rolou nisso tudo? Você perdeu a fé. Então você creu lá atrás, começou a obedecer. E no meio do caminho você perdeu a fé, mas você continua fazendo. Continua fazendo. Não mais como fruto de fé, mas porque você está fazendo. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia.
A má notícia é que se você continuar assim, provavelmente você não vai viver um milagre. Porque quem perde a fé no processo, está tentando construir as promessas que são de Deus na força do seu braço. Essa é a má notícia. E a boa notícia é que se você está assim, Deus vai renovar você hoje. Se você crê, Deus vai soprar sobre você e tudo se fará novo, de novo para a glória de Deus. Você pode dar um amém aí ou não? Então nós não podemos perder a fé no meio do caminho. Não basta obedecer, não basta fazer, você precisa crer. Gente, o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. E você acha que o teu ato de obediência é suficiente? Mas se você perdeu a fé, o elemento que produz o milagre se foi. Você precisa voltar a crer. Pastor, onde que nós vemos isso na Bíblia? Eu vou te contar uma história. Você pega o povo lá no Antigo Testamento. O povo estava cativo. Deus então levanta Moisés, levanta Arão. Eles saem da escravidão. Eles creem quando Moisés vem falar com eles. Eles creem na direção de Deus. Eles creem nessa esperança que Deus tinha para o povo. Então eles saem, obedecem a Deus. Quando eles chegam às portas de Canaã, Deus ordena que Moisés enviasse 12 espias, 12 líderes de cada tribo, um de cada tribo, para que fossem espiar a terra. Eles chegam lá, percebem que a terra é maravilhosa, como Deus havia dito que era, de fato. A terra era maravilhosa, era tremenda, era incrível. Só que, dos 12, 10 voltam com relato negativo. 10 dizem assim: puxa vida, a terra é maravilhosa, mas não tem como, é impossível, tem gigante. E eles não creram, eles se tornaram incrédulos. Sabe qual foi a resposta de Deus? Por mais que você tenha obedecido no começo, você não vai entrar porque você se tornou incrédulo. Vocês estão aqui ou não? Porque você se tornou incrédulo. Quando o povo recebe essa notícia, quando eles recebem a notícia do juízo de Deus, nós vemos então em Números 14, 39 a 40, está dizendo o texto, Moisés, ele fala essas palavras para os filhos de Israel, então ele comunicou ao povo: vocês se tornaram incrédulos, vocês agradaram a Deus, vocês enfim se corromperam nos seus corações, e agora vocês não vão entrar na terra. Eles ficam tristes. Só que aí o povo, com remorso de não entrar na terra, de não ver aquilo, não tomar posse daquilo que estava diante de seus próprios olhos, a Bíblia diz, versículo 40, eles se levantaram de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: nós aqui estamos e nós vamos subir, nós vamos avançar, nós vamos alcançar essa terra. E a notícia que a Bíblia nos traz é que eles não puderam ver o resultado disso, porque o Senhor não estava com eles. De nada adianta você fazer, se o Senhor não estiver com você. De nada adianta você tentar viver o impossível, se você perdeu a fé. De nada adianta lá no começo ter sido maravilhoso, você ter tido uma fé grandiosa, se agora você está perdido em sua fé. Sabe por quê? Porque o que ativa o milagre é a fé. Olha o que o Senhor fala sobre os fariseus, Mateus 15, 7 e 8, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, olha lá, versículo 8, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que ele está dizendo? Quem olha de fora, vê vocês honrando a Deus, as ações parecem que estão honrando a Deus, mas aqui dentro, o coração está distante. Escute, o que Deus está mais interessado, não é em te dar coisas,
mas é em te transformar por meio das experiências que você tem com Ele. Por isso que se você perde a fé no processo, não faz sentido. Se você perde a fé, não tem como mais você avançar. Então nós precisamos permanecer conscientes de quem Ele é. Nós precisamos continuar crendo, ainda que as coisas estejam, meus amados irmãos, gritando, ou as circunstâncias gritando nos nossos ouvidos, dizendo que não vai dar. A morte de Jesus pareceu o fim, mas na verdade foi o começo de todas as coisas. E assim o Senhor faz conosco. Quando nós morremos para os nossos desejos e parece que nós estamos perdendo, na verdade nós estamos ganhando. Então escute, o Senhor está nos chamando para ter fé. E talvez a sensação que nós temos é que, pastor, peraí, mas é tão difícil. A sensação que eu tenho é que eu estou acuado e Satanás está me atacando. A sensação que eu tenho parece que eu estou no corner, numa luta de boxe, eu estou lá no canto e eu estou recebendo soco, eu estou recebendo pancadas de tudo que é lado. E eu só quero sobreviver, eu só quero que acabe o round para eu respirar. E a sensação que você tem é que o inferno inteiro está vindo até você. Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. A igreja não permanece, ela não fica, ela não está espiritualmente falando em uma posição de defesa, mas de ataque. Deixa eu te explicar algo, escute aqui, escute. O mistério, escute, o desejo, o anseio de Deus, a intenção de Deus com a igreja é que a igreja implante o reino. Escute o que eu estou dizendo. A intenção do Senhor é que a igreja vá e faça discípulos. A intenção de Deus é que a igreja vá e cure os enfermos, vá, liberte os cativos. A igreja está na posição de ir. Olha o que Jesus falou, Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja. As portas, os portões, escute, é aquilo que guarda uma cidade. É uma defesa, é um lugar de defesa. Os portões, eles protegiam a cidade contra os inimigos e contra os invasores. Então o que ele está falando é, a igreja vai avançar, e o inferno não vai conseguir resistir o que a igreja está fazendo, e não é o contrário. Às vezes nós achamos que nós estamos acuados. Ei, meu irmão, escute, Satanás pode ter se levantado contra você, só que você vai contra ele. Porque é isso que a Bíblia diz no texto de Tiago 4:7. Pastor, mas a Bíblia não diz que eu tenho que resistir o diabo e ele vai então fugir? Não fala que eu tenho que resistir? No grego essa palavra para resistência não é defesa, é uma resistência ativa, é um posicionamento da igreja. Escute, meu irmão, pelo amor de Deus, para de se ver como um coitado, para de se ver como aquele que nada vai acontecer, Deus não vai cumprir, é impossível, na minha família nunca ninguém viveu isso, na minha cidade nunca ninguém viveu isso. Eu te faço uma pergunta, por que não você? Por que não você ser o primeiro? Por que não Deus fazer algo através da sua vida? Gente, vocês estão aqui pelo amor de Deus. Nós precisamos ter fé, porque a igreja está numa postura de ataque. Então nós estamos nesse mês aqui aprendendo como nos posicionarmos e agirmos para que Deus possa cumprir cada palavra que Ele prometeu. Agora, nós precisamos crer, gente. Nós precisamos acreditar. Talvez você entrou aqui, a sua fé está abalada. Escute, você precisa voltar a acreditar. Não adianta você continuar com o mão no arado, você tentar fazer, mas dentro de você está tudo perdido, está tudo bagunçado, você não acredita mais, você está tentando fazer na força do seu braço. A sua ação, ela é fruto da sua fé, e não o contrário. Você precisa se colocar como aquele que crê e viverá o milagre. Você crê nisso ou não?